Você já parou para se perguntar por que tem tanta gente que não consegue ir bem no casamento, nos relacionamentos amorosos, nem nos relacionamentos familiares, não consegue se dar bem na profissão, nenhuma das 7 áreas da vida? Você não acha estranho nós estarmos vivendo uma época onde as pessoas, a grande maioria, não tem paz no espírito, vivem ansiosas, depressivas, preocupadas? Você não acha que tem alguma coisa de errado com tudo isso? Pare e pense comigo. Você acha que existe alguma pessoa que em sã consciência ela deseje para si mesma fracasso, tristeza, depressão, infelicidade e tragédia? Não. Então por que a grande maioria só consegue colher isso? E a resposta, depois de muitos anos, eu encontrei. Porque elas simplesmente não sabem. Se elas soubessem como viver melhor, elas viveriam. Então é preciso que alguém as ensine. Um dos motivos principais, especialmente para quem tem filhos, para quem se casou e tem filhos, um dos motivos principais é esse. Eu vou ler aqui para você um texto que me chegou esses dias de um camarada que eu admiro muito. Ele fez um pequeno vídeo e eu transcrevi aqui para poder ler para você. É um texto que uma escola de Singapura mandou para os pais numa certa época do ano. Era uma semana de provas, eles mandaram para os pais. Eu vou ler aqui para você. A semana de provas, queridos pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que você está esperando que seu filho se saia bem, mas por favor lembre-se que entre os estudantes que farão as provas estão os seguintes tipos. Um artista que não precisa ter 10 em matemática. Um empreendedor que não importa a nota que ele tenha em história ou literatura. Um músico que não precisa ter notas boas e não precisa entender de notas em química. Um esportista que o preparo físico dele é melhor do que lições da física. Se o seu filho tiver notas altas, ótimo. Mas se não, por favor, não tire dele ou dela a autoconfiança, a dignidade. Diga a ele ou a ela que tudo bem, é só uma prova. Eles foram feitos para coisas mais importantes, independentemente de tudo, da nota que eles tirarem, que você os ama, os valoriza, que eles são importantes para você e que você não os julga. Isso é muito importante. Faça isso e você verá seus filhos conquistarem o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai tirar os sonhos deles ou ocultar o talento que foi dado pelo Criador para eles e que eles devem desenvolver. E, por favor, não pense que os médicos são as únicas pessoas felizes do mundo. Crie-os como se fossem águias. Dê conselhos. Ensine-os a voar. Não se realize através deles. Olha, existe uma história bastante triste, antes de eu continuar nesse assunto, uma história real de um formando de medicina lá no Rio de Janeiro há muitos anos, nos anos 70. Imagine, aquele auditório cheio, os formandos sendo chamados, e teve uma homenagem a eles, e um dos formandos, um jovem, recebendo já o seu título na medicina, o seu certificado de conclusão, ele, diante do auditório todo, ele chama o pai e a mãe lá no palco, e o pai e a mãe sobem orgulhosos, e ele pega o microfone, entrega o certificado para eles e diz assim: pai, mãe, toque o seu certificado. Agora espero que vocês estejam felizes. Agora, com licença, que eu vou estudar música e fazer o que eu sempre gostei. Deve ser um negócio triste isso, né? Querer se realizar em cima dos filhos. Então, um dos motivos pelos quais tem tantas pessoas infelizes, eu acabei de te mostrar aqui, nessa carta belíssima que essa escola de Singapura mandou aos pais. Se eu tivesse como ir até lá e cumprimentar pessoalmente os diretores ou coordenadores da escola que escreveram isso, fantástico. Porque, olha, o que tem de pais e mães que lá atrás estragaram a vida dos filhos. Ou seja, eu vou refazer a minha frase. Já que esse é um dos motivos pelos quais tem tanta gente infeliz no mundo, então eu vou refazer minha frase. O que tem de adultos hoje, que são pais e mães, e às vezes até avós, que tiveram uma vida estragada, porque os seus pais lá atrás os mediam pelas notas que eles tinham no maldito sistema escolar. Eu falo para você o sistema escolar, porque o sistema escolar, ele foi desenvolvido, talvez você não saiba disso, ele foi criado, a escola como instituição, ela foi criada na época da Revolução Industrial. Foi criada por quem?
pelos ricos da época, pelos industriais, pelos empresários grandes da época. Foi criada para quem? Para os filhos dos pobres, porque os filhos dos ricos já estudavam com professores particulares. E foi criado para os filhos dos pobres para quê? Para ensiná-los a continuarem pobres e trabalharem para os filhos dos ricos quando esses fossem adultos também. Se você não acredita em mim, você pode procurar isso aí, você mesmo vai encontrar. Eu não sou louco de vir aqui falar uma coisa que você mesmo pode encontrar na história. Pesquise, desde quando a escola existe. E você vai ver o seguinte, ó, vamos supor que faça 150 anos que a escola existe. Vamos supor, vamos fazer aqui, arredondar o número. A escola existe há 150 anos. Como é que ela era? Carteiras, alunos sentados como cordeiros e o professor em pé, o todo-poderoso dando aulas, não é assim? Há 150 anos, por exemplo, era assim. E hoje, como é que é? Do mesmo jeito, não mudou nada. Mas e os carros? Caso eles existissem há 150 anos, como é que eles eram? Eles seriam iguais hoje?